Ninguém nunca soube explicar o motivo daquela cadeira no fundo da igreja estar sempre vazia. Era uma cadeira simples de madeira, já gasta pelo tempo, com o assento levemente afundado e uma marca escura de joelho no chão bem à sua frente. Todos os que frequentavam aquele lugar sabiam de uma coisa: ninguém se sentava ali. Diziam que ela pertencia a um homem que orava todos os dias no mesmo lugar e que um dia simplesmente nunca mais voltou. Anos se passaram, novos fiéis chegaram, outros partiram e a cadeira continuava lá, intacta. Até que, num domingo qualquer, um jovem chamado Elias entrou na igreja pela primeira vez. Ele parecia exausto, suado e carregava um peso invisível nos ombros. Olhou ao redor e, sem saber da história, escolheu justamente aquela cadeira vazia para se sentar. Alguns olhares se cruzaram, algumas senhoras cochicharam baixo, mas ninguém teve coragem de dizer nada. O culto começou, os cânticos ecoaram pela nave, e Elias sentiu algo diferente. Um arrepio subiu pela sua nuca e uma estranha sensação de paz tomou conta do seu peito. Era como se alguém o observasse, não com julgamento, mas com uma ternura que ele não sentia há muito tempo. Naquela noite, Elias teve um sonho vívido. Ele estava dentro da mesma igreja, mas tudo parecia mais antigo, iluminado por velas e com um cheiro forte de incenso no ar. Lá, um homem de cabelos grisalhos estava ajoelhado diante da mesma cadeira em que Elias havia se sentado. O homem chorava baixinho, murmurando uma oração. Senhor, por favor, traga meu filho de volta. Eu não quero partir sem vê-lo mais uma vez. Elias acordou com o coração disparado e uma lágrima escorrendo pelo rosto. Ele não entendia o sonho, mas havia algo de familiar naquele homem, algo inexplicável. Nos dias seguintes, ele voltou à igreja, sempre se sentando na mesma cadeira. Cada vez que fechava os olhos para orar, sentia aquela mesma presença serena ao seu lado. Certa tarde, o pastor da igreja, um senhor bondoso chamado Josué, aproximou-se dele. Filho, disse o pastor com um sorriso gentil, você tem se sentado em uma cadeira muito especial. E então ele contou a história. Contou que o antigo dono da cadeira se chamava Samuel. Era um homem simples, viúvo, que ia à igreja todos os dias, sem falhar. Ele sempre fazia a mesma oração. Pedia pelo retorno de um filho que havia fugido de casa ainda jovem, após uma briga feia. Durante anos, Samuel nunca desistiu. Ele orava, chorava e esperava. Mas o tempo passou e ele partiu sem nunca reencontrar o menino. Elias ouvia em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O nome Samuel ecoava dentro de sua cabeça como uma lembrança distante, dolorosa. Seu pai também se chamava Samuel, mas ele não o via desde os 10 anos, quando fugiu de casa depois de uma discussão violenta. Agora, tantos anos depois, ele voltava à sua cidade natal em busca de paz e, sem saber, tinha se sentado justamente no lugar onde seu pai orou por ele por toda a vida. O pastor notou as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto de Elias. Está tudo bem, meu filho. Mas Elias não conseguiu responder. Ele apenas se levantou, ajoelhou-se diante da cadeira e começou a chorar. Um choro que guardava décadas de dor e saudade. Pai, ele sussurrou entre os soluços. Eu voltei. Naquele exato instante, um vento suave atravessou a igreja, balançando as cortinas e apagando algumas das velas do altar. Elias sentiu um calor inexplicável no peito, como um abraço invisível. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia sido perdoado. Nos dias que se seguiram, Elias passou a frequentar a igreja todos os dias. Ele se sentava sempre na mesma cadeira, mas agora não por acaso, e sim por propósito. Era como se aquele lugar guardasse algo vivo, algo que o chamava silenciosamente para perto de Deus. A cada oração que fazia, ele sentia seu coração se curar um pouco mais. Certa noite, ao final do culto, Elias ficou sozinho no templo. O vento soprava pelas janelas abertas, fazendo as páginas da Bíblia no altar se moverem sozinhas. De repente, o som suave de passos ecoou no corredor. Elias olhou para trás, mas não havia ninguém. Então, ele sentiu de novo aquele cheiro de madeira antiga e incenso.
O mesmo cheiro do sonho. Ele fechou os olhos e tudo ao redor pareceu desaparecer. De repente, ele estava de volta ao sonho. O homem de cabelos grisalhos estava lá, ajoelhado, com as mãos entrelaçadas, sussurrando palavras de fé. Elias se aproximou, com o rosto banhado em lágrimas, e perguntou: Pai, é o Senhor? O homem sorriu, sem se virar, e respondeu com uma voz serena que ecoou em sua alma: Eu sabia que Deus ia te trazer de volta, meu filho. Eu sempre soube. Elias tentou tocá-lo, mas o corpo do homem começou a se desfazer em luz. Aquele brilho envolveu toda a igreja, aquecendo o ambiente com uma paz indescritível. Eu não consegui me despedir, pai, chorava Elias. Você não precisou, filho, respondeu a voz suave. Eu nunca fui embora de verdade. Minhas orações te seguiram até aqui. Quando Elias abriu os olhos, estava novamente ajoelhado diante da cadeira. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando uma Bíblia antiga que estava aberta sobre o assento. Na página, um versículo estava sublinhado com uma tinta desbotada. Clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele sorriu entre as lágrimas. Naquele momento, ele entendeu tudo. As orações do seu pai nunca foram perdidas. Elas tinham atravessado o tempo, o silêncio e até mesmo a morte para encontrá-lo. Desde aquele dia, Elias nunca mais se sentou em outra cadeira. A cada culto, ele se ajoelhava ali, não apenas para orar por si, mas para continuar o que seu pai começou. E quando alguém novo chegava e olhava com curiosidade para aquela cadeira marcada pelo tempo, Elias sorria e dizia: Essa cadeira não está vazia, ela está cheia de fé. Os fiéis passaram a chamá-la de a cadeira das orações atendidas. Muitos que se ajoelharam ali testemunharam bênçãos inexplicáveis, curas, reconciliações, reencontros. Era como se aquela madeira antiga guardasse o eco de um amor que nem o tempo conseguiu apagar. Anos depois, Elias envelheceu. Seu cabelo ficou branco, suas mãos trêmulas, mas ele nunca deixou de ir à igreja. Até que, em um domingo, o pastor Josué notou algo diferente. A cadeira estava vazia, de novo. Mas desta vez, uma luz suave atravessava o vitral e caía exatamente sobre ela, como um holofote divino. O pastor se aproximou, colocou a mão sobre o assento gasto e murmurou com um sorriso nos lábios. Mais uma oração foi atendida. E assim o ciclo se completou. O filho voltou, orou, perdoou e finalmente partiu em paz. A cadeira permaneceu ali, firme, como uma testemunha silenciosa de duas vidas unidas pela fé. E quem passa por ela ainda sente algo inexplicável, como se alguém ainda estivesse ali, ajoelhado, orando em silêncio por todos que entram e que, um dia, também precisam voltar para casa. Essa história nos lembra de algo poderoso. As orações nunca se perdem, elas apenas esperam o tempo certo para serem atendidas. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!